Eu estava dando uma olhada aqui em como foi o processo de tradução da Bíblia e como que ocorreu todo esse processo para que hoje a gente tivesse acesso. E eu me deparei com uma história triste de que muitas pessoas não tinham acesso às Sagradas Escrituras porque não sabiam ler e também porque não tinha traduções disponíveis para o seu idioma. Essa história tem mexido comigo e eu ainda me pergunto se há pessoas hoje em dia que não têm acesso à Bíblia, que não têm acesso à leitura desse livro tão precioso, desse livro tão maravilhoso nos dias de hoje, por conta da dessa barreira do idioma, por conta da barreira da alfabetização ou por conta de que ainda é um recurso, ainda é um livro que está concentrado em um grupo de pessoas, em um grupo que detém o conhecimento, como pastores, padres, enfim. E por muito tempo da minha vida eu fiquei eh, em uma posição de apenas ler a Bíblia, apenas manusear esse livro tão precioso. Quando eu ia até a igreja e o pastor ele falava: "Abra suas Bíblias no versículo tal e tal, no livro tal e tal". E depois que eu, por, por curiosidade própria, comecei a ler esse livro, eu fui descobrindo não, eu fui realmente entendendo o que queria dizer aquela frase que todo mundo diz que a Bíblia ela é a boca de Deus. E quando eu comecei a ler esse livro, comecei a manusear ele, ainda sem saber se eu estava fazendo da forma correta, como vocês puderam acompanhar no livro de Gênesis, a minha leitura, é, foi um pouco difícil e ainda está sendo um processo difícil, mas tem sido maravilhoso esse processo. E para isso, eu encontrei algumas ferramentas que têm me auxiliado a tirar melhor proveito desse livro. E eu gostaria de compartilhar com vocês um guia de estudo da Bíblia. Esse método tem me auxiliado, tem me ajudado a compreender mais sobre esse livro maravilhoso. E eu vou compartilhar com vocês, vou deixar aqui na tela para vocês ir acompanhando também esse guia de estudos da Bíblia. Ele é super facilitado, não tem nada de extraordinário, mas eu espero muito que você use, que você faça bom proveito e principalmente que compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas do seu grupo de amigos, do seu grupo de jovens da igreja, seus familiares também tenham acesso. Eu compartilhei com a minha mãe, falei, mãe, olha, se você estiver precisando de algum recurso para te ajudar a ler melhor a Bíblia, para entender melhor, você pode estar usando esse guia. É tipo um, um manual de como ler esse manual. É um guia bem simplificado, vocês vão poder acompanhar aqui. E vai estar disponível para você fazer o download. E eu quero que você assuma o compromisso, você assuma essa missão de compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas é, percam o medo, criam a coragem, tenham a curiosidade de estudar a Bíblia de forma simplificada, de forma intuitiva, de forma leve e façam muito proveito, obtenham respostas para os seus questionamentos, encontrem direcionamento do céu, direcionamento do Senhor, da parte do Senhor, através desse livro tão precioso. Então vamos lá, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrando aqui a tela. Espero que esteja aparecendo.
e que dê certo. Então vamos lá. Então vamos lá. Na primeira etapa, você vai precisar reunir algumas informações básicas. E quais são essas informações básicas? Para você ler um livro da Bíblia que você quer. Você vai procurar saber quem é o autor desse livro, onde que ele foi escrito, quem era o público que esse livro queria atingir, para quem esse público, para quem esse livro estava sendo direcionado, onde está localizado essas pessoas desse livro. Você pode pesquisar imagens no Google, você pode pesquisar por mapas. Qual é o estilo literário desse livro? Isso não é tão relevante, mas se você gostaria de ter um estudo mais aprofundado, entender de forma mais clara o que você está lendo, eu acho interessante você pesquisar essas coisas. E pesquisar quando que ele foi escrito e quais eram as informações culturais que você pode estar tirando desse livro, como por exemplo, você vai estudar o livro de Jonas, você pode pesquisar no mapa onde que ficava Nínive, como que era a cultura de Nínive, quem eram os habitantes daquele local, quem que escreveu o livro de Jonas, onde que ele foi escrito, quem era o público que Jonas estava escrevendo. Enfim, você pode ir reunindo essas informações básicas. Pode ir anotando no caderninho uma parte, você pode também ir fazendo como eu fiz no Canvas. Tem vários tipos de recursos para você ir acompanhando o seu estudo. Depois você pode reunir referências cruzadas. Essas referências cruzadas você vai encontrar no rodapé da sua Bíblia. O que é isso? São essas palavrinhas pequenininhas que ficam bem aqui. Não sei se está focando, mas são essas palavras bem pequenininhas que ficam aqui na folha, no finalzinho da sua Bíblia. Você pode ir pesquisando dentro da sua Bíblia essas referências cruzadas para você entender melhor sobre esse livro. Você também pode pesquisar no Google algumas referências cruzadas. E Deus também, o Espírito Santo, quando você estiver fazendo essa leitura, ele pode te trazer à memória algumas escrituras que também estejam relacionadas a esse livro. Por exemplo, você pode estar lendo em Isaías falando sobre o Messias. E depois você pode pesquisar uma referência cruzada lá no Novo Testamento, em que vai falar sobre o Messias também. Você pode criar essa referência para você entender que desde muito tempo atrás já falava sobre o Messias e depois de muitos anos o Messias ele veio. Então você pode usar essas referências cruzadas para entender que desde o início sempre apontavam para um único lugar, para um único ponto, que era Jesus. Você pode utilizar as referências cruzadas nesse sentido. Eu não uso tanto, mas se você tiver curiosidade e você quiser tirar suas dúvidas, você pode estar usando essa ferramenta. O terceiro passo é você compreender o contexto. E para você compreender o contexto, você precisa de uma Bíblia com uma tradução, com uma tradução facilitada. Para isso, eu gosto de usar a NVI, mas você pode usar a King James ou a NLT. Tem vários tipos de traduções. E você pode encontrar a que você mais se identifica, que você tenha mais facilidade para ler. Você também pode utilizar aplicativos da Bíblia, como você pode ver
no livro de Gênesis, eu estava utilizando ah, o aplicativo Your Version. Acho que é assim que se fala. É um aplicativo da Bíblia e você pode estar fazendo isso também. E você pode comparar diferentes traduções da Bíblia para você é, entender o que de fato o autor ele está querendo falar. Na segunda etapa, a gente vai para um método chamado OIA. OIA. O de observação, I de interpretação e A de aplicação. Em observação, o que você vai observar naquela leitura daquele livro? Você vai procurar palavras-chave. Preste atenção às ideias, aos princípios que o autor ele está querendo trazer para você. Preste também atenção na estrutura gramatical. Ai, mas eu não gosto de gramática. Mas é necessário, gente. É necessário para a gente não cometer heresias. Não cometa heresias por conta da gramática. Entenda a gramática, entenda as colocações adverbiais, entenda a estrutura. Você não precisa ser um, um gramático, um super, hiper, mega inteligente num idioma para você entender, mas é fundamental para que a gente compreenda e não cometa heresias. Eu já me peguei fazendo isso algumas vezes, achando que estava querendo dizer uma coisa quando estava dizendo outra, por conta de não entender a gramática e não ter uma boa interpretação textual. Mas não se limite a isso e não pense que isso é um problema. Isso pode ser resolvido através de traduções facilitadas. Por isso é importante você encontrar a sua versão, a sua tradução da Bíblia, que você tem maior facilidade para a leitura. O outro ponto é para você olhar a atmosfera. Olhe toda a história. Veja o que a história está falando, o que está acontecendo, qual que é o contexto, como, por exemplo, na história de Daniel. Busque entender sobre a Babilônia, pesquise mesmo. Graças a Deus, a gente hoje tem o Google, graças a Deus, a gente tem acesso a PDFs e a gente pode consultar mais sobre as histórias e entender o que está acontecendo ali nos bastidores daquele livro. É muito importante você entender isso para você entender a palavra, ok? Outro ponto é você prestar atenção ao contexto literário. Tem alguns livros que têm um, uma linha mais profética, tem outros livros que têm uma linha mais poética, como Cantares, Salmos. Então é muito importante você entender qual é o contexto literário daquele livro. Depois você vai procurar palavras-chave. Assim, pera, voltando para palavras-chave, o que você vai observar? Observe as primeiras palavras. Qual é a primeira palavra desse livro? Ou qual é a primeira palavra desse capítulo? Por que que é importante? Veja também as palavras repetidas. Por que que essas palavras se repetem tanto nesse livro? Veja as conjunções. Isso aqui é uma aula de português aplicada à Bíblia. Mas é muito bacana você entender isso, dessa visualização. Veja as conjunções. Por que que essa conjunção é usada para conectar essas duas frases? O que que ele está querendo dizer com isso? Por exemplo, quando na Bíblia ele diz assim: tudo me é lícito, mas. Ó, uma conjunção. Deu um corte aí no vídeo, mas eu espero que você tenha compreendido. Que fique atento às conjunções, tipo mas, nem, e.
Fique atento, fique ligado a isso. Quem? Quais são os nomes ou os pronomes usados? Quem são os personagens, o público, o autor? Liste quem são essas pessoas que têm aparecido. O que? Veja o que está acontecendo. O que está acontecendo? Liste o que está acontecendo nesse livro. Onde? Qual é a localização? Onde que essa história está acontecendo? Quais são os lugares nomeados? Liste o significado, se você quiser pesquisar mais, entender melhor. Liste o significado do nome dessas pessoas e desses lugares. Tem uma curiosidade muito legal que eu descobri, achei na internet, que os nomes de Adão e toda a sua genealogia, alguns nomes que foram aparecendo desde o princípio, já indicava para o nome Jesus. Eu vou deixar em algum lugar, eu posso falar sobre isso depois. Gente, é muito legal você pesquisar o nome, o significado do nome de algumas pessoas que aparecem na Bíblia. É, isso pode estar indicando muito sobre quem era aquela pessoa e os planos, os propósitos de Deus para a vida dela. Isso é muito legal. Quando? Na linha do tempo da história. Quando isso está ocorrendo? Depois de que? Antes de que? Durante o que? Liste essas coisas. Faça esses questionamentos. E pesquise as definições de algumas palavras-chave. Por exemplo, você não entendeu alguma palavra? Pesquise. Pesquise no Google, pesquise no dicionário o que ela está querendo dizer. Por exemplo, é, algum, sempre tinha alguns nomes de metros, de pesos, e eu não entendia o que aquilo significava. Eu ia lá no Google e pesquisava. Outro passo: preste atenção às ideias principais. Quais são as ideias que estão sendo enfatizadas? Quais são as ideias que estão sendo repetidas? Quais são as ideias que estão se conectando entre si? Preste também atenção à estrutura gramatical, como eu falei. Procure os principais assuntos, objetos, tempos verbais. Se você não quiser fazer isso, não, não precisa, mas é interessante você entender essa parte também. Olhe para a atmosfera se for uma história. Observe as diferentes características e perspectivas do que está acontecendo. Como, por exemplo, quando a gente for ler o Novo Testamento, a gente vai ver que Mateus, Marcos e, e Lucas, eles falam sobre a mesma história, só que de perspectivas diferentes, como se um estivesse olhando desse lado, o outro estivesse olhando desse lado e o outro desse. Então, observe essas diferentes perspectivas e o que está acontecendo naquela história. Observe também as diferentes respostas de cada personagem. Tome conhecimento do cenário e do, da cronologia da história. Isso é muito importante você saber. Como, por exemplo, agora que eu estou vendo sobre a história de Israel, pesquise quanto tempo que Israel levou para chegar até a Terra Prometida, quanto tempo que Israel ficou no Egito, como que eles foram para o Egito. Então, olhe para essa atmosfera para você entender a Bíblia. E preste também atenção ao contexto literário, como eu falei. Leia o que está acontecendo antes e depois. Liste as conexões semelhantes entre as passagens bíblicas ao entorno. Como essa passagem ela se encaixa no resto do capítulo ou no todo do livro. Liste as semelhanças e possíveis conexões entre a passagem que você está lendo e os livros do Novo Testamento, como eu falei, Isaías e depois o Novo Testamento traz a história sobre Jesus. Então, veja essas conexões e como que os livros eles se relacionam.
E, enfim, a interpretação. Para não cometer heresias. Defina as palavras-chave. Veja os comentários que fizeram os grandes teólogos para gerar insights. Eu posso estar disponibilizando lá no Notion um livro, um comentário bíblico por um teólogo que eu achei bem bacana a forma como ele explica algumas passagens. Então, se você tiver curiosidade, se você realmente olhou para um versículo, olhou para um capítulo, você não entendeu nada e falou assim, socorro, eu não estou entendendo o que ele está falando. Vai num comentário, vai no comentário eita, vai no comentário bíblico por um teólogo e pesquise, veja o que ele está falando. Também tem um site muito bacana que ele faz a comparação do que três ou mais teólogos falam sobre aquilo, qual que é a interpretação desses três teólogos. É muito bacana você pesquisar isso em caso de dúvidas, em caso de eu não sei o que isso está falando, que língua que ele está falando. Isso acontece e é super normal. Busque entender o que aquele texto está falando, o que significa, qual que é o ponto principal. Há apenas uma interpretação e significado pretendido. Então, não tem duas ou mais interpretações sobre aquilo, mas há alguns diferentes pontos de vista que você pode pesquisar, mas só há uma interpretação. Deus, Deus está falando, eu acho que ele quis dizer isso, ele disse aquilo. Não, só há uma interpretação. Dicas úteis. Ao interpretar uma passagem, você está reunindo mentalmente todas as informações que você descobriu na fase de observação e fazendo uma pergunta real. Qual é o ponto principal dessa passagem? Então, depois que você observou, você procurou as palavras-chave, você prestou atenção nas ideias principais, no contexto, onde que a história estava se passando, pergunte essa pergunta. Não, faça essa pergunta. Qual é o ponto principal dessa passagem? É isso que você tem que entender. É isso que você tem que saber depois da leitura. Qual é o ponto principal dessa passagem? Depois que você leu, faça essa pergunta. E por fim, a melhor parte. Ai, gente, essa sem dúvida é a melhor parte de ler a Bíblia, que é, depois de estudar, aplique. O que essa passagem me diz sobre Deus? Faça essa pergunta. O que você pode buscar saber sobre isso? Qual é o caráter de Deus? Qual é a vontade de Deus? Quais são os caminhos? Qual é o coração dele? O que essa passagem ela me diz sobre a humanidade? Busque entender isso também. Em outras palavras, como isso revela Deus para mim e como isso revela como eu preciso mudar em resposta a essa revelação de Deus. Gente, essa é a melhor parte. Você saber o coração de Deus e você perguntar para ele como que você pode mudar você mesmo para seguir como resposta à revelação dele. Então, quais são as coisas que você pode perguntar? Para você mesmo. Depois que você leu um capítulo da Bíblia, depois que você leu um versículo, pergunte: existe algum pecado que eu preciso abandonar? Existe alguma promessa que eu posso pedir para ele? Existe uma ordem para que eu o obedeça? Existe alguma verdade que eu preciso acreditar? O que eu preciso fazer de diferente para mudar, para trazer e colocar essa palavra
de Deus em minha vida. E finalmente, o que Deus está me dizendo? Deus está me dizendo agora, nesse tempo, nessa temporada? Ou isso é para depois? O que que o Senhor ele está me dizendo? Então, depois que você fizer isso, você vai orar. Depois que você pensou sobre isso, você trouxe todos esses questionamentos, você vai colocar em oração. Orou, primeiro você ora para você pedir sabedoria para o Espírito Santo te guiar durante a leitura. E depois você vai orar pedindo para que o Senhor se revele através da palavra e que transforme você segundo a palavra dele. Então é esse o grande objetivo da leitura da Bíblia. E é a melhor coisa. E é assim que ela vai se tornar um manual para você. Você vai orar, Senhor, me transforme à luz da tua palavra. Senhor, eu preciso abandonar esse pecado. Senhor, eu quero essa promessa aqui no seu livro. Está dizendo que as bênçãos me seguirão, Senhor. Eu preciso que as bênçãos me sigam. Você pode fazer isso. Existe uma ordem para obedecer, Senhor. Me ajude a obedecer a tua palavra. Senhor, me ajude a ser obediente, a honrar meus pais e honrar minha mãe. É, Senhor, eu preciso acreditar nisso. É, me ensina, me ajuda. Você pode orar em favor dessas coisas que você acabou de ler. Com essa etapa, é ótimo para você registrar em um diário separado. Como eu falei para vocês, durante a minha leitura da Bíblia, eu tenho registrado tudo isso aqui dentro. Tá tudo aqui dentro. E, e certifique-se também de colocar datas e de fazer referência ao livro que você leu. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Por exemplo, nesse dia aqui, dia 14 de 3 de 2024, eu coloquei a data e coloco a referência do que eu li. João 6:27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E, além de pensar como viver isso, faça um plano. Anote o que você leu, escreva o que o seu coração está sentindo sobre aquilo. Escreva o que você tem pensado, quais pensamentos vieram à sua mente quando você leu aquele versículo, quando você leu aquele capítulo. E assim você cria o seu devocional com Deus. Leia o capítulo, ore, pesquise e fale com Deus o que você precisa fazer para pedir para Ele revelar o coração dele, conhecer as vontades dele. E escreva no papel. Escreva, coloque uma data, coloque o versículo que saltou ao seu coração. Por exemplo, você leu um versículo gigantesco e só um versículo te chamou a atenção. Separa ele, escreve ele no caderno, ou então você pode escrever no Notion. Escreve ele e escreva o que o seu coração está pensando, o que você está sentindo sobre aquilo. E ore e peça para o Senhor te transformar segundo a palavra dele. E pense como que você pode viver depois que você leu aquilo. E faça um plano de como você pode viver de acordo com a palavra. E é isso. Eu espero que isso te ajude do fundo do meu coração. Eu espero que esse seja apenas um passo da sua caminhada em conhecimento ao Senhor e que quanto mais você buscar Ele, Ele venha se revelar para você. Esse é o meu pedido até para mim mesmo. Eu preciso que quanto mais eu busque através da palavra, mais Ele se revele para mim. E eu quero que mais pessoas vivam essa experiência porque é incrível, é maravilhoso. Gente, vocês não fazem ideia, dimensão do que tem acontecido. E eu tenho vivido experiências extraordinárias. Eu espero que você viva também. E é isso. Eu agradeço por você permanecer aqui
e até o próximo.